Olá, seguidores. O vídeo de hoje vai estudar aqui EGAF11, um dos poucos FIAGs que está atravessando essa crise de crédito no agro, né, de forma bem tranquila, pelo menos até o momento que eu estou gravando aqui, né. No entanto, tem alguns pontos aqui no fundo que estão me incomodando. Então, bora lá. Aqui é o Thiago PS e seu canal Fique Esperto. Pois bem, a primeira coisa que precisamos aqui é falar sobre EGAF11 e sobre o gestor, né, a Ecoagro. E desde quando os fiagros eles vieram aqui a mercado, bem lá no começo, eu escutava lá do pessoal falando aqui, que entende um pouco mais de agro, de que a Ecoagro e a FGA eram bem diferenciados. Realmente eram pessoas que entendiam do assunto, não eram, como posso assim dizer, aventureiros aqui nesse mercado. E pelo jeito, os boatos realmente eram verdadeiros, tá? Lembrando que os cats em EGAF11 são, em sua maioria, de originação própria. Então, eles conhecem muito bem os ativos aqui que eles estão originando, que estão se posicionando. E é o que eu achei bastante interessante aqui no fundo também, é eles terem regras bem definidas aqui do que eles podem comprar. É que no caso, a GAF11 deve comprar aqui apenas fundos com indexação de CDI mais um spread. Também fixa aqui que os CRs devem ser de série sênior, com uma certa subordinação, entre 20% a 30%. E quando a série é única, eles exigem que haja alguma garantia adicional, alguma alguma alienação fiduciária de um percentual relevante do saldo devedor. Além disso, eles fixam aqui que a LTV deve ter semana TV baixo, né? E um fluxo operacional robusto e bem estruturado. E no final desse vídeo aqui, vou conferir para ver se esses CRAs realmente possuem um pacote de garantias assim tão forte como eles estão, tá descrito aqui na estratégia. E aí eles tentam conseguir tudo isso aqui com uma taxa média do CRA de CDI mais 5,02%, que é bastante coisa, tá? 5, CDI mais 5, CDI mais 5%, a gente já está assim bem puxando por high yield. No entanto, como eles mesmos estruturam os CRAs dentro de casa, acaba que eles conseguem taxas maiores mesmo. Inclusive, dependendo das condições aqui do mercado, eles podem vender esses CRAs no secundário por um spread menor. Com isso aqui gerando bastante ganho de capital. Depois eu acho que o fundo anteriormente conseguiam fazer distribuições muito agressivas, muito fortes, tá? Principalmente quando o mercado de FIAs aqui estava bastante aquecido, tinha bastante emissão, eles tinham um rendimento muito forte, que provavelmente eram os gestores fazendo essas vendas CRAs para outros FIAGos no mercado secundário. Para quem não entendeu aqui, basicamente você tem um CDI mais 5,2, aí você vende o CRA para outro FIAG, por exemplo, CDI mais 4%. E para fazer essa queda aqui do spread, o que acontece é que o valor que você vende é maior. Então, outro dado que eu achei muito interessante aqui foi eles terem mencionado que apesar de terem apenas 30 ativos na carteira, na verdade eles estão expostos aqui a mais de 30 mil produtores rurais. E sendo que 90% aqui da carteira são de ativos em cota sênior, e que com cobertura por subordinação. Isso aqui já é um indicativo de que boa parte dos CRA são pulverizados, né? Essa grande quantidade de produtores. E parece algo muito bonito, tá? Mas nem sempre é assim tão fácil a questão aqui de honrar o recebimento aqui desses milhares de produtores. Quando a empresa cedente começa a dar problema, é muito comum eles começarem a querer de volta esses créditos que foram cedidos, ou dificultar essa cessão, né? Inclusive, isso aqui aconteceu com a AgroGalaxy recentemente, não aqui em GAF11, tá? Mas em outros fundos. Porque geralmente, que nesse tipo de CRA de revenda, o que acontece é que você tem a cessão dos créditos, ou seja, que a revenda vendeu e ela cede esses créditos aqui, que foram vendidos a prazo, para o fundo, pelo CRA, né, para receber à vista. E além dessa seção de créditos, também tem a seção de créditos futuros, ou seja, de novas vendas que a revenda for fazendo, ela tem que ceder para o CRA de forma que mantenha-se uma razão de garantia mínima, geralmente 110% ou até mais. Então, por exemplo, um produtor rural ficou inadimplente. Então, esse crédito é excluído lá é,
da cessão fiduciária e o revendedor, a revenda é obrigada a colocar outro crédito para cobrir esse produtor rural que ficou inadimplente. No entanto, quando dá problema na revenda, né, eles começam a ficar questionando esse tipo de coisa. Começa a ficar fazendo corpo mole para fazer esse tipo de coisa. Inclusive, aconteceu com a Aurel Galaxy, mas aí o Banco do Brasil conseguiu na justiça reaver essa questão dos créditos futuros. Mas enfim, voltando aqui para a HF11. Indo aqui agora para os gastos fornecidos pela Ecoagro. E aqui tem alguns pontos que me incomodam, tá? Por exemplo, essa exposição gigantesca ao segmento de revenda, que vem dando muita dor de cabeça aqui para vários fiagros, mas até o momento não tem afetado tanto a HF11. Mas ainda assim, 77% é muita coisa. Aqui eu sei que são CRA pulverizados, que tem centenas de milhares de produtores rurais como lastro, mas a questão também é que muitos produtores também quebraram e se, como eu acabei de dizer, se a revenda ela entra em dificuldade financeira, em recuperação judicial, é, também tem algumas dificuldades, alguns entraves, tá? E aqui eu acho algo muito importante é os cotistas daqui acompanharem a situação do Fiagro do Itaú, do Rura, né? Por lá a gente tem um CRA de revenda que deu problema, com características bem similares a essa que a gente tem aqui em GAF11. No caso aqui são seria aqui o Portal Agro, que com cota sênior com 30% de subordinação. E que eles falam também que não é um crédito corporativo, mas de carteira pulverizada. E, enfim, aqui nesse caso, ainda está caminhando bem, tá? No último mês caiu poucos recursos ali no CRA, mas eles esperam que após a colheita da safra caia mais recursos na conta da securitizadora. E assim o CRA ele tenha mais chance de receber o valor total aqui da próxima parcela. Então, para quem investe em HF11, acho fundamental acompanhar os relatórios gerenciais aqui do Fiagro do Itaú. Então, voltando aqui para o relatório gerencial de HF11. E temos por aqui também uma forte participação de devedores que são produtores de grão, né? Aqui soja e milho, que foram os que mais sofreram aqui com a crise de crédito. Então, é mais um ponto aqui que me chamou a atenção. E aqui mais um gráfico também me desagrada, que é o de participação por devedor. No caso aqui tem os dois ativos que representam cada um deles quase 10% de HF11. Isso aqui para mim é bastante coisa, tá? E dando uma olhada aqui nesses dois CRAs, o CRA nativa é uma revenda, né? Como é de se imaginar, e tem aquele pacote de garantia que realmente eles combinaram lá no começo da estratégia. Aqui, classe sênior, com uma fiduciária de bastante cobertura. Então, o mesmo pode ser dito aqui sobre a Goplan, aqui no caso é um Fiagro, aqui mesmo assim de classe sênior, também com razão de subordinação elevada. Agora, algo muito útil aqui, algo que pode ser muito interessante aqui em GAF11, foi essa tabela de acompanhamento da saúde das carteiras cedidas. E, no entanto, eu fui ver essa mesma tabela em meses anteriores e a razão de garantia não se altera. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa aqui é mais recente, aqui de outubro. Tá aqui, o 120,83 aqui para nativa. Aqui no anterior também temos aqui 120,83. Aqui no nativa, novamente 120,83. Então, infelizmente, parece que aqui a gente não tem um acompanhamento assim ideal da saúde da carteira, né? Porque não que era o que eu esperava, que esse valor que ficasse variando, a depender da quantidade de crédito estão cedidos da saúde deles. Mas enfim, é uma pena, né? Essa é uma boa, é algo que eu tenho cobrado bastante dos gestores de fiagos. Que eles colocam aqui, temos a garantia, uma cobertura aqui de 110%. Ou seja, temos 100 milhões de saldo devedor e temos como foram cedidos 110 milhões de créditos. Mas isso aí foi no início. E depois, quanto é que está essa relação? Como é que está a saúde? Porque produtores rurais vão quebrar e tal, vai diminuir essa porcentagem, né? Mas enfim, os gestores estão deixando a desejar nesse ponto. Então, concluindo, GAF11 tem aqui alguns pontos no meu agrado, né? De concentração e também aqui a ausência de uma DRE
me incomoda bastante aqui, tá? Mas é um bom fiado, tá? Um dos poucos bem administrados aqui, um dos poucos sérios. Tem essa questão da revenda que também tá me deixando um pé atrás, mas se a situação lá com o fiado e tal se mostrar que realmente esse tipo de ativo ele é robusto, acho que fica mais confiável para se investir. Mas de qualquer forma, enquanto isso, é calibrar a mão aqui na hora de aportar, né? Já que temos que ter uma concentração bem elevada. Então é isso, galera. Espero que tenham curtido. Deixa aqui o seu like. Lembre de se inscrever aqui no canal. E lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.